Pastor Daniel, o senhor é uma inspiração do nosso ministério. É muito bom receber o senhor aqui, é de coração mesmo, é uma alegria muito grande. Vamos orar pelo pastor Daniel, igreja? Estenda suas mãos para cá, levante, fique de pé. Você que está em casa, ore, abençoe a vida dele também, em nome de Jesus. Amigo Jesus, use o seu servo, Pai, que ele possa liberar tudo aquilo que está no coração dele sobre as nossas vidas, Pai. Estamos com grandes expectativas no Senhor, porque sabemos daquilo que o Senhor tem depositado e confiado na vida deste homem, Pai. Que ele possa expressar o teu amor e a tua vontade entre nós, Pai. Que ele se sinta à vontade, Pai, para liberar aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Mais uma salva de palmas para Jesus. Amém, que honra estar aqui, que prazer, que alegria enorme estar aqui com vocês. E é muito bom fazer parte de tudo isso que Deus está fazendo aqui na Batista Éden, na vida do pastor Rodolfo e essa igreja maravilhosa. Amém? Se os meninos da live quiserem me corrigir aqui o lugar certo, da luz, pode dando sinal e a gente está junto, tá? Deixa eu reforçar aqui, você que está em casa nos assistindo, me ajude a pregar agora. Eu vou pregar aqui, amém? Mas você pode me ajudar a pregar aí da sua casa. Você pode copiar esse link agora, enviar aí no seu WhatsApp, na linha de transmissões, no grupo da família, amém? Vai lá, me ajuda a pregar aí. Enquanto eu ministro aqui, você me ajuda a ministrar aí, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Antes de começar a ministrar aqui a palavra de Deus, eu queria fazer uma oração específica para você que está com alguém da sua família, alguém da sua parentela, alguém da sua casa, ou até mesmo um amigo muito próximo que você ama muito e que está passando por um momento difícil agora acerca desse vírus, acerca da Covid-19. Eu queria aproveitar que você está aqui comigo aí na internet e vocês estão aqui comigo também na igreja. Eu queria que você unisse a sua fé com a minha e nós vamos orar por essas pessoas agora. Nós temos recebido muitos pedidos de oração, nós temos recebido muito pedido de oração, e eu queria que você unisse a sua fé com a minha agora e que nós possamos alcançar a graça de Deus sobre a vida dessas pessoas, amém? Vamos orar então. Senhor, eu quero com toda a humildade no meu coração, Espírito Santo, apresentar os nossos amigos que estão aqui com a gente na igreja e aqueles que estão em casa através da internet, que tem seus parentes, seus amigos, alguém da sua família que está passando por um momento, um quadro difícil agora com essa doença e qualquer outra doença. O Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, e nós cremos no teu milagre, Senhor. Então eu oro agora por aquelas pessoas que estão agora entubadas nos hospitais, nas UTIs, e eu quero declarar o reino de Deus sobre elas, e eu quero liberar uma palavra, um decreto de ordem sobre elas, que elas levante dessa cama agora, no nome de Jesus. Vírus maldito, nós liberamos uma palavra sobre você e mandamos que você deixa os pulmões dessas pessoas, deixa os corpos dessas pessoas, em nome de Jesus, deixa os órgãos dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos cura completa sobre elas, na autoridade de Cristo na cruz, Deus. E desde já, muito obrigado pela saúde dos nossos irmãos, muito obrigado pela cura dos nossos irmãos. Nós declaramos isso nessa noite, no nome de Jesus, amém. Amém? Quem está comigo aí, fala eu. Acho que está frio, pastor. Deixa eu perguntar de novo. Quem está comigo aí, fala eu. Amém. Viu, meu? Tem uma galera linda aqui na igreja também, ouvindo a palavra. Vamos lá, pega a sua Bíblia, abre aí rapidinho, Lucas capítulo 15. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse texto. Eu vou ser bem rápido aqui, bem objetivo. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai nos levar aqui no seu coração através dessa palavra. Lucas capítulo 15, vamos começar aqui no versículo 1, amém, em nome de Jesus. E chegavam-se a ele todos os publicanos e os pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E então ele lhe propôs essa parábola, dizendo... que é um texto bem conhecido, vocês conhecem, você talvez está em casa conheça, e eu quero pensar um pouquinho naquilo que o Senhor tem
tem falado ao seu povo nesses dias e aquilo que o Senhor tem tratado nos nossos corações esses dias. A palavra vai dizer que Jesus, ele estava ali rodeado de pecadores, ele estava sentado com os pecadores, mas havia naquele cenário também os publicanos, os fariseus, pessoas que naquela época não entendiam o propósito do qual Jesus fazia isso. Porque quando Jesus sentava com essas pessoas, quando Jesus estava na mesa com eles, ali Jesus revelava a sua intenção e a intenção do coração do Pai. Você percebe que quando Jesus ele vai descrever essas parábolas, logo nessas parábolas nós percebemos que Jesus quer revelar algumas coisas para aquelas pessoas que estavam ali sentado com ele. E não só para aquelas pessoas, mas também para os fariseus que o assistiam. E se você puder, daqui um pouquinho nós vamos ler o versículo 11. Mas aqui o Senhor ele propõe 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho irresponsável, do filho pródigo, o filho que pegou tudo que tinha e foi embora. E eu quero falar justamente com você sobre essa terceira parábola, sobre a parábola do filho pródigo. Se você puder ler comigo aqui no capítulo 11, no versículo 11. Vamos lá. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu as músicas e ouviu as danças, e chamando uns dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e ele não queria entrar. E saindo ao pai, que estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Mas vindo porém esse teu filho, irmãos, percebe que você vai ver que ele não diz assim, vindo meu irmão, ele diz, vindo esse teu filho. Vindo esse teu filho, porém vindo esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, com as meretrizes, matastes um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Essa parábola de Lucas capítulo 15, as 3 parábolas, ela vai nos revelar muitas coisas acerca da natureza de Deus, acerca da natureza do coração de Deus. Porque olha aqui para mim, presta atenção. Quando Jesus ele propõe essa parábola do filho pródigo, a intenção de Jesus não é falar da irresponsabilidade do menino que foi embora. A intenção do coração de Deus não é falar da intenção do menino que foi irresponsável em pegar tudo e querer ir embora. Mas você vai ver que Jesus é bem intencional em mostrar o caráter do Pai, em mostrar o caráter de Deus. Qual caráter, pastor? Logo de cara, você vai perceber que o Pai está na porta, o Pai está na janela, esperando o filho voltar. Então essa parábola ela vai revelar algumas coisas sobre Deus ao nosso respeito. E Jesus ele é bem intencional nisso aqui. Existem 2 coisas que essa parábola vai mostrar, 3 coisas na verdade. A natureza de Deus em receber o menino de volta. Presta atenção nisso. A natureza de Deus em receber o filho de volta. A irresponsabilidade do filho imaturo, que em seu coração ele acha que a vida lá fora vai ser melhor, a vida longe do pai vai ser melhor. A natureza do filho, do Adão, que acha que longe do coração de Deus ele vai prosperar e ele vai ter prosperidade, que ele vai ser feliz, ele vai ter contentamento, porque chega um dado momento que ele fala assim: olha, a casa do meu pai não está bom para mim, então eu acho que eu vou procurar algo melhor, talvez algo melhor está lá fora. E ele pede tudo o que era de direito dele e ele vai embora.
E o pai, sendo um pai bom, entrega o que é dele e ele vai embora. Então a parábola mostra a natureza de Deus, mostra também o caráter do filho imaturo, que deixa a casa do pai e vai embora, e mostra também a crise que esse menino mais velho estava. E é sobre isso que eu quero falar com você. É sobre isso que eu quero falar com você que está me assistindo agora. Porque que Deus é bom, isso nós sabemos, Deus é bom. O menino pegou tudo, foi embora, foi viver irresponsavelmente, dissolutamente. O menino pega o que é dele, vai parar dentro de um chiqueiro de porco, comendo bosta de porco, como você conhece o texto. Porque é isso que acontece comigo, com você, quando nós achamos que perto do Pai não está bom, quando nós achamos que dentro da casa de Deus, dentro do coração de Deus, Deus não é suficiente para nós, o Pai não é suficiente para nós, então nós buscamos aventura em outros lugares, e muitos de nós vamos parar exatamente nesse lugar, dentro de um chiqueiro de porco, comendo lavagem de porcos. Quantas histórias dessas você conhece? Porque essa parábola, embora ela seja uma parábola, mas ela é uma revelação para nós. Quantas pessoas você conhece que se distanciou do coração de Deus, que se distanciou da casa do Pai, se distanciou do seu chamado, distanciou do seu destino, por achar que poderia viver uma vida muito melhor longe daquilo que Deus tinha para ela, e ela acabou dentro de um chiqueiro lutando com porcos para comer. E quando eu falo isso para você, eu não estou falando apenas de comida física, de fome, de escassez. Não, eu estou falando de vazio. Eu estou falando de alguém que... Porque você tem que entender uma coisa, irmãos. Você longe do coração de Deus, você não é nada, eu não sou nada. Nós não somos nada longe do coração de Deus. Entenda isso. Nós não somos nada longe daquilo que Deus sonhou para nós antes da fundação do mundo. Nós não somos nada, absolutamente nada longe daquilo que Deus sonhou para nós. Efésios vai dizer que Ele nos predestinou nele antes da fundação do mundo. Então você não é o acaso, você não é fruto de uma poeira cósmica, você é o sonho do coração de Deus. Você é um propósito, um anseio de Deus para essa geração. E quando nos afastamos disso, nós só vamos nos encontrar com porcos e chiqueiros. Você lembra de Pedro, quando Pedro falou assim: olha, eu vou pescar, mesmo sabendo que Jesus já tinha tirado ele da pesca, mesmo sabendo que o lugar dele não era mais no mar, mas um dia, do nada, ele acorda muito louco, talvez, sei lá, sentindo sozinho, porque Jesus já tinha sido, morreu, né, e ressuscitou, talvez se sentindo angústia e até aflição por ter negado Jesus. Do nada ele diz: eu vou voltar a pescar. E ele volta para a pesca, e naquela noite ele não pega nada. Você sabe por quê? Se um dia Deus tirou daquele lugar, é porque você não tem nada mais lá para você. Pedro, ele até volta a pescar, mas a palavra vai dizer em João 21 que naquela noite eles não pegaram absolutamente nada. Deixa eu dizer algo para você: não existe nada para você no seu passado. Não existe nada para você longe do coração de Deus. Aquele filho pródigo, aquele filho irresponsável, aquele menino imaturo, achando que poderia ter êxito, ter vida longe do coração do Pai, foi embora. Mas Jesus não estava querendo falar do menino que foi embora. Jesus estava muito mais interessado em falar do coração de Deus, que ainda o menino indo embora, ainda assim o Pai recebe. Você entende isso? Jesus estava muito mais preocupado em mostrar a natureza de Deus, a natureza de Deus, a natureza do Pai, que mesmo sendo deixado, mesmo sendo abandonado, ainda assim Ele ficava na porteira esperando o menino voltar, com o seu coração queimando de amor. Esse é o Pai. Esse é o Pai. Sabe, nós não entendemos esse amor. Aí nós vamos falar assim: não, mas esse pai era frouxo. Como assim? Que pai frouxo? Se eu não deixo o menino entrar. Mas você sabe por quê? Porque nós somos humanos demais. Nós somos ruins demais. Nós somos mal demais.
Já me deparei com pessoas lendo essa parábola dizendo assim: se eu sou esse pai, esse menino não entra dentro de casa. E eu dizer para ele: sim, mas é porque você não é Deus. Deus é bom. O pai é bom, a natureza do pai é boa. Interessante que quando aquele menino, ele se olha e ele vê o que ele estava se tornando. Olha aqui para mim, presta atenção. Quando ele se olha, eu acredito, né? Isso é uma ilustração minha. Eu imagino que ele olhando naquelas poças, dentro daquele chiqueiro ali, e ele olhando para aqueles espelhos de água no chão, aquelas poças de lama. Não sei se você já entrou num chiqueiro, mas é mais ou menos assim. E ele olhando aquele espelho de água no chão e vendo o que ele havia se tornado. Talvez já estava todo sujo, todo imundo, todo fétido. E ele olhando para aquele espelho e dizendo assim: o que eu me tornei? O que eu estou fazendo aqui? E ele lembra, ele diz: na casa do meu pai há pão com fartura e eu aqui lutando com porcos. Então ele coloca no coração dele, ele propõe no coração dele, ele diz assim: e eu vou voltar. E quando eu voltar eu vou dizer: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. Irmãos, eu imagino aquele menino andando e ensaiando isso. Eu imagino ele andando e ensaiando isso, falando: não, peraí, deixa eu ver como que eu vou falar. Não, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei. Não, peraí, melhor. Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei. E eu imagino o menino andando de volta para casa e dizendo: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me pelo menos. O que ele não imaginava é que o pai estava na porteira esperando ele voltar. Sabe, eu não sei qual estado você está, você que me assiste. Talvez você não está dentro de um chiqueiro de porco e nem passando fome. Mas talvez por algum motivo você distanciou do coração de Deus, você distanciou do seu chamado, você distanciou da sua vida em Deus. E você tem tanta fome, você tem tanta sede de Deus. Talvez você pode estar até dentro da igreja. Porque tem muita gente que está dentro da igreja, mas não está próximo do coração de Deus. Tem muita gente dentro de casa passando fome. Então eu não sei que nível você está, mas deixa eu dizer para você, não importa como você está. Se você propõe no seu coração em voltar para o seu lugar secreto, se você propõe no seu coração em voltar para o coração de Deus, se você propõe no seu coração em voltar para a adoração, se você propõe no seu coração em voltar para a palavra, o Pai está na porteira te esperando. E quando ele chega, o que ele não sabia é que o anel estava pronto, a sandália estava pronta, o bezerro estava cevado. Quando ele volta, o pai estava com a festa pronta para lhe oferecer. Porque aqui Jesus está revelando a natureza do Pai. Quando Jesus, ele intencionalmente, ele narra essa parábola, ele está mostrando o coração do Pai. E isso era escandalizador. Por quê? Porque como assim? Deus Pai? Essa ideia é uma loucura. Por quê? Porque Deus no máximo seria o grande eu sou, o Iavé, o Jeová Rafa, o Jeová Nissi, mas Pai não, Pai era muito para a cabeça dos fariseus. O pai que recebe o filho de volta, não, era muito para a cabeça dos fariseus, era muito para a cabeça dos publicanos. Mas para aqueles pecadores que estavam na mesa ouvindo, era a redenção. Para aqueles pecadores que estavam na mesa com Jesus ouvindo aquela parábola, era um novo recomeço. Então aqui Jesus está expondo a natureza de Deus, expondo a natureza do coração de Deus. Você pode dar um amém, você pode dar um aleluia. Talvez alguém podia falar: não, se é meu filho eu vou dar um castigo para ele saber que ele não tinha que fazer isso. Eu vou dar um castigo. Deixa eu falar para você, você quer mais castigo do que lutar com porcos, irmãos? Sabe, eu tenho algo no meu coração, que algumas pessoas elas não entram em concordância com esse pensamento, mas você é livre para não concordar com isso, você tem a sua liberdade para não concordar com isso. Mas eu entendo que Deus é um Deus bom e não castiga ninguém.
as nossas ações e as nossas escolhas erradas em viver longe do coração de Deus é o nosso maior castigo. Quando nós tomamos caminhos errados, decisões erradas e vamos parar em lugares errados, essas ações vão cobrar de nós. Mas Deus está na porteira esperando você voltar. Aleluia, aleluia. O pai ele não castiga o filho porque ele sabe que as consequências das suas decisões foram muito piores. Então nós vamos nos deparar agora com uma outra situação. Presta atenção, olha aqui. E é aqui que eu quero entrar com você. Porque quando o menino retorna para casa e o filho mais velho, o filho mais moço, percebe que alguma coisa estava acontecendo na casa. Olha aqui para mim. E ele percebe que alguma coisa estava acontecendo na casa. Então ele chama um dos seus empregados e diz assim: peraí, o que está acontecendo ali? E o empregado diz assim: olha, o seu irmão voltou. O seu irmão voltou e o seu pai está dando uma festa. O seu pai entregou a ele um anel. O seu pai matou um bezerro cevado. E o pau está cantando. Presta atenção, irmãos, olha aqui. Agora Jesus quer revelar algo que acontece muito nesses dias. E que está muito propício a acontecer comigo, acontecer com você que está me assistindo agora. Esse menino mais velho, o irmão mais velho, a palavra fala que o coração dele foi tomado por uma crise, onde ele disse assim: peraí, olha só para você ver quando Jesus está querendo revelar um caráter em crise. Presta atenção. Nós lemos aqui no versículo 11, onde o menino vai ter um diálogo com o pai, e ele já entra com os 2 pés no pai dele. Logo a princípio, na conversa que ele vai ter com o pai dele, ele já diz assim: mas peraí, o meu irmão vai embora, pega nossos bens, gasta tudo com prostitutas, aí ele retorna com o rabinho entre as pernas, e você dá um novilho cevado, você dá uma festa a ele. Mas e para mim? Irmãos, presta atenção, olha só, olha o sinal de alguém que está vivendo uma crise na sua identidade. Porque eu quero falar com você aqui hoje sobre crise de identidade. Olha, alguém que está vivendo uma crise de identidade. Mas e para mim? Eu tô com você esse tempo todo. Eu te sirvo há tanto tempo. Essa foi as palavras do menino. Eu te sirvo há tanto tempo. Eu trabalho para você há tanto tempo. Esse menino aqui, ele representa o filho mais velho. Por quê? Porque ele representa aquelas pessoas que é filho, está dentro de casa, mas está perdido. Tão perdido quanto o menino que foi embora. O menino que foi embora se perdeu com as meretrizes, se perdeu na noite, se perdeu na loucura. Mas esse menino ficou dentro de casa. Mesmo dentro de casa, do lado do pai, ele não sabia quem ele era. Pastor, mas como assim? Ele declarou com a boca dele que... Olha o que ele disse, presta atenção. Ele disse: eu te sirvo esse tempo todo. Eu estou do seu lado, irmãos. Eu te sirvo, isso remete a servo. Servo, a palavra servo no original quer dizer escravo. Presta atenção, olha aqui para mim. O menino estava falando assim: olha, em outras palavras, eu te sirvo há tanto tempo, eu estou do seu lado, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, papapá, eu sou o seu escravo. E para mim você não dá nem um cabrito. Aqui revela o coração de escravo. Presta atenção, porque tem muita gente que é filho, mas vive como escravo. Pastor, eu não entendi. O menino estava do lado do pai,
Mas ele foi questionar o que já era dele. Ele diz assim: olha, para mim você não dá nenhum cabrito. E qual foi a resposta do pai? Olha aqui, irmãos, presta atenção. O menino diz assim: aí este teu filho, ele diz assim, olha aqui, para você entender. Você tem que entender isso aqui, você que está em casa. Presta atenção. No diálogo do filho que estava em crise, do filho mais velho, que estava cheio de justiça própria, que estava cheio do seu egoísmo, olha aqui, ele diz assim: olha lá, este teu filho, ele não diz que é irmão dele. Se automaticamente ele diz este teu filho, e ele anula a irmandade do irmão, é como se ele dissesse assim: ó, se ele é o teu filho, você não é o meu pai, porque ele não é o meu irmão. Este teu filho. Aí este teu filho volta, aí para ele diz assim, ó, este teu filho, ele não coloca como sendo filho do pai. Mas você sabe o que o pai faz? Olha só o que o texto vai dizer. Então disse o pai: filho. O que o pai disse? Ainda que nós queremos correr da paternidade do pai, isso é impossível, porque o nosso pai nos ama. Filho, você está comigo o tempo todo. Olha as palavras do pai: e tudo que é meu é seu. Vem cá, olha a fazenda, olha tudo isso aqui. Peraí, você está vendo tudo isso? É seu. O problema é que você não desfruta. Isso é pesado, irmão, olha aqui para mim. O problema é que você não desfruta. Você sabe por quê? Porque você acha que a minha paternidade é por merecimento. Você acha que a minha paternidade, você tem que trabalhar para ser meu filho. Eu não quero escravo, eu quero filho. Presta atenção. Eu te sirvo, o menino falando, né, cheio de justiça própria. Eu te sirvo, eu trabalho. Agora deixa eu dizer para você, eu tenho 2 filhos, o Felipe e a Heloísa, e eles não precisam fazer absolutamente nada para mim, para ser meus filhos. Simplesmente eles são os meus filhos. Mas esse menino cheio de crise, ele estava buscando a paternidade através do trabalho. Olha aqui para mim, isso fala muito de ministério, irmão, fala muito de chamado. Você sabe por quê? Porque às vezes nós colocamos no nosso coração que o fazer vai agradar o coração do Pai. O fazer, o realizar, a inquietude, a aflição dos nossos corações vai fazer com que Deus olhe para nós diferente. Deixa eu falar para você, não importa o que você faça, você é filho. Eu te sirvo, eu trabalho. E o pai: mas e daí? Você é meu filho. Você é o meu filho. E ser meu filho basta. Sabe, ele estava tentando, de alguma forma, ele estava tentando com a sua justiça própria. Ele estava dizendo assim: olha, o menino foi embora, mas eu fiquei aqui, porque eu mereço. Olha tudo que eu já fiz. A palavra fala que ele se indignou, e ele não queria entrar na festa. Vira para o seu irmão, fala para alguém que está do seu lado, fala assim: meu irmão, esse cara estava em crise demais. Esse cara estava em crise demais. Ele falou: eu me recuso a fazer parte dessa festa. Eu me recuso a fazer parte dessa loucura. Eu não vou entrar aí. Sabe o que significa, irmãos? Quando nós não temos o entendimento da paternidade de Deus sobre nós, quando nós não entendemos que acima de qualquer coisa nós somos filhos, quando nós não assumimos essa identidade e essa paternidade de filho, nós vamos entrar em crise. E quando eu entro em crise de identidade, um dos sintomas são, presta atenção, a
Pastor, qual é um dos sintomas que revela que o meu coração está em crise? Quando você não consegue se alegrar com a vitória do outro. Aquele menino tinha que fazer festa. Aquele menino tinha que pegar o irmão dele e abraçar e jogar para cima e falar: maninho, você voltou, você estava vivo todo esse tempo, que bom que você voltou. Mas não, ele estava cheio de crise interna. Ele falou assim: ó, para mim você não deu nem um cabrito. Presta atenção. Irmão, cabrito é coisa ruim, irmão. Cabrito o bicho é atentado. Cabrito quem conhece cabrito aqui sabe que cabrito, a carne é dura, o trem é esquisito. E o cara era dono de uma fazenda e ele estava querendo cabrito. Porque quem não sabe o que tem, qualquer coisa serve. Quem não sabe o que tem de verdade, qualquer coisa que você dá para ele aceita. Está revelando o caráter, o coração desse filho que estava em crise. Ele disse: eu não vou entrar nessa festa. Alguém que está em crise não entra na festa dos outros, não, irmão. Não consegue se alegrar com a vitória de outro, porque ele acha que, poxa, Deus fez para o outro, porque para mim não. Poxa, Deus tem o queridinho dele e nada. E o pai dele respondeu no 29, ele falou, né? O guri falou: eis que eu te sirvo há tantos anos. Sabe, você já conheceu alguém assim, irmão? Fala a verdade, já conheceu alguém assim? Cheio de justiça própria, que bate no peito e diz: é só o eu, o negócio dele é o eu, exato, eu. Mas ele vive em crise. Ele vive em crise. Ele está sempre em crise. Ele diz: olha, e detalhe, né? Ainda era um religioso ainda. Que ele diz assim: eu te sirvo há tantos anos, eu sou um escravo, eu trabalho para você, e eu estou esse tempo todo sem transgredir os seus mandamentos. Ele estava se colocando como santo acima do outro. Ele estava cheio de justiça própria. E Isaías vai falar que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. E o cara: eu nunca transgredi, eu sou quase um anjo, eu sou quase perfeito. E o pai falando para ele: filho, você só é meu filho. Não, mas eu jejum, eu oro, eu consagro, eu sou. Para mim você só é meu filho. Vira para o seu irmão e fala assim: meu filho, ser filho basta. Fala, ser filho basta, fala para ele. Esse filho, ele era imaturo, ele não conseguia sentir a alegria do pai, e nem se colocar no lugar do seu irmão. Ele não tinha empatia, porque ele era egoísta. Ele só pensava em si mesmo. Ele não sabia quem ele era, irmãos. Por quê? Porque ele não aceitava a filiação do pai. Ele diz assim: ó, este teu filho. Ele não diz assim: pai, o meu irmão, o seu filho. Não, ele diz assim: teu filho. Ele não aceitava a paternidade do pai sobre ele. Crise de identidade. Ou seja, eu não sou teu filho, eu te sirvo há anos, eu sou seu escravo. Porém o pai, ele insiste em revelar a natureza dele a esse rapaz. Ele diz: meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é seu. O pai, ele revela o seu coração mais uma vez e diz: você é o meu filho, e isso é suficiente. Sabe, nós vemos nesses dias uma igreja aflita, uma igreja ansiosa, né? Correndo atrás de tanta coisa, um povo. Eu não digo essa igreja aqui, irmãos, vocês não são assim, glória a Deus por isso. Mas eu falo de uma igreja de uma forma geral. O povo de Deus com aflição no seu coração, em querer fazer, em querer ser, em querer, e se enche de tanta visão, e se enche de tanta coisa, quando na verdade o Pai é suficiente.
Vocês lembram de Ana, quando Ana estava toda aflita, toda angustiada, e chorando, e chorando, e chorando, e apurriando Eucana, e Eucana vai dizer para ela assim: Ana, eu não sou melhor para você mais do que 10 filhos. Pastor, eu não entendi isso. Ana fala da igreja, da mulher. Eucana é a tipologia de Jesus, é a tipologia de Cristo, do noivo, e também a tipologia de Deus, o Pai. E a igreja aflita, ansiando buscar coisas, e Eucana diz para Ana: eu não sou para você melhor do que 10 filhos. É como se Deus estivesse falando para a igreja: para de tentativas, para de tentar buscar coisas, busque o meu coração, porque eu sou o suficiente. Você não precisa de cabrito, filho. Você não precisa de cabrito, a fazenda toda é sua. Mas quando eu não entendo a paternidade do meu pai e que tudo que ele fez é meu, aí eu vou querer correr atrás de cabrito, irmão. E o cabrito é assim: quanto mais você corre atrás dele, mais ele corre de você. O menino estava buscando honra, querendo ser honrado em coisas insignificantes. Você consegue compreender isso? Filho, você não precisa de cabrito, você tem a fazenda toda. O problema é que você está tão atarefado trabalhando para mim, você está tão fadigado me servindo, que você não consegue desfrutar do que é seu. Eu te sirvo, eu trabalho. Filho, eu quero ver que hora que você vai parar com tudo isso aí para desfrutar do que eu já te dei. Sabe, a nossa crise de identidade, ela nos leva a um lugar de desespero, em querer coisas para provar quem nós somos. E isso é perigoso, porque isso vai trazer a nós ansiedade, vai trazer a nós medo, fraqueza, insegurança. Porque todas as vezes que, presta atenção, porque todas as vezes que eu quero provar alguma coisa para alguém, eu já estou mostrando a minha fraqueza. Se o meu sucesso tem a ver com a aprovação das pessoas, então o meu sucesso é um fracasso. Você consegue entender isso? Se o meu sucesso tem a ver com a aprovação das pessoas, então o meu sucesso ele já é um fracasso. Porque todo inseguro quer sempre provar alguma coisa para alguém. Todo inseguro, ele quer provar que ele está no controle, que ele está no comando. Quando na verdade eu vou repetir mais uma vez para você: ser filho basta, é suficiente. Nós não temos que provar nada a ninguém, nós não temos que encher o nosso coração de afazeres, porque o Pai já nos escolheu para ser filho, e nós seremos sempre filhos. Aqui Deus está falando para a igreja: quieta, porque eu sou suficiente. O filho ele não precisa fazer esforço para ser filho. E não importa o que ele faça para agradar o coração do pai, ele vai ser filho. Quantos anos tem seu filho mais velho, pastor Rodolfo? 18 anos. 18 anos, ele já trabalha. Ele está estudando. Sim. Mas ela precisa trabalhar para fazer com que você seja o pai dela. Ela precisa trabalhar mais para você amar ela mais. Então por que nós como filhos espirituais temos isso no nosso coração, achando que quanto mais nós fizermos, quanto mais mostrar, quanto mais Deus vai me amar? Na verdade, nesses dias Deus quer que você descanse o seu coração e vai desfrutar daquilo que Ele está fazendo. E eu não estou anulando o trabalho, porque eu declaro que você não vai mais trabalhar para mostrar nada a ninguém, mas você vai fazer porque você ama o coração do Pai. Sabe,
Isso acaba gerando em nós filhos imaturos, filhos cheios de crise. Não importa o que nós vamos fazer, Ele já é nosso Pai. Depressão, ansiedade, pânico são doenças psicossomáticas desses séculos, e elas estão ligadas justamente a isso, a crise de identidade. Pessoas que não sabem quem são, não sabem o que querem, pessoas que buscam qualquer coisa para agradar, para ser aceito. Olha aqui para mim, eu sei que eu não vou agradar todo mundo falando isso, mas me perdoe, me ame a si mesmo, por favor, me ame a si mesmo, e eu te amo. Mas nós estamos vivendo no meio de uma geração que faz qualquer coisa para ser aceito. O medo de não ser aceito, o medo de ser cancelado, o medo de não ser popular, está levando a nossa geração a fazer qualquer coisa pela popularidade. Você vê pessoas se expondo de qualquer maneira, de qualquer forma, na internet, nos stories de Instagram. E eu não tenho nada contra isso, tá bom? Pelo amor de Deus, não me leve a mal. Eu só estou falando que, olha aqui para mim, quantas pessoas estão tão doentes, elas estão em tanta crise de identidade, que elas têm que expor os seus corpos para ser aceito, para ser aceita, para ter seguidores, para não ser cancelada. A nossa geração vive uma crise de identidade tão grande, porque a crise de identidade, ela te leva a um lugar de aceitação. Você precisa ser aceito por tudo. De qualquer forma, você tem que ser aceito, porque esse menino aqui, ele estava buscando ser aceito pelo pai. O que ele não sabia é que ele já era aceito. O pai já tinha aceitado ele. E Deus, Ele é pai, e Ele revela a identidade do seu Filho em nós. Quando Jesus ele vai orar, Ele traz a figura do Pai. E isso foi uma das coisas que escandalizou os religiosos daquele tempo. Porque Jesus ele contou essa parábola justamente para mostrar para aqueles pecadores que existia um Pai. E que o Pai aceitava tanto o menino que foi embora, viver irresponsável, tanto aquele menino que ficou dentro de casa perdido. Jesus ali, Ele está revelando a natureza e o coração de Deus, e dizendo, não importa qual desses dois filhos é você hoje, você é filho. E Ele vai orar, e Ele ensina os seus discípulos a orar, e Ele diz assim, olha, Pai nosso que sais nos céus. É como se Ele dissesse, vocês têm um Pai. E isso foi escandalizador naquela época, porque o pai ali no máximo seria o nosso pai Abraão. Que história é essa de Deus Pai? Isso não existe. Deus é Pai? Não. E Jesus vem revelando o coração de Deus como Pai. E eu quero finalizar dizendo a você, o prazer do Pai é te ouvir chamando Ele de meu paizinho. O prazer do Pai é ouvir você falando para Ele, Pai, eu entendo a minha identidade, eu sei quem eu sou, eu sei que Tu és o meu papai, e em Ti eu posso todas as coisas. Em Ti, como Paulo disse, né? Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Eu tenho um Pai que zela por mim. Eu não preciso viver correndo atrás de aceitação de homens. Eu não preciso viver correndo atrás de cabrito. Eu não preciso viver reivindicando aquilo que já é meu. Porque filho imaturo que fica jogando na cara do pai filho imaturo vive jogando na cara do pai o que é dele. Deus, Ele quer alinhar os nossos corações nesse tempo.
e nos fazer entender que nós somos filhos. Eu não sei qual desses dois filhos nós somos hoje aqui, mas a verdade é que tem muitos desses filhos que está dentro de casa e está perdido. Aqui você vai ver dois níveis de pessoas desviadas: o que pega tudo e vai embora, e o que fica dentro de casa reivindicando aquilo que já era dele. Então presta atenção no que eu vou te falar, porque vir ao culto de domingo não significa que você é um cristão. Assim como não vir e ficar dentro de casa também não significa que você é um cristão. Porque ser um cristão não está ligado a vir ou não vir. Ser um cristão está ligado em conhecer e reconhecer a paternidade de Deus sobre nós. Ser um cristão está ligado e totalmente ligado a entender essa parábola que Jesus propôs. Que se eu sou esse filho que estou dentro de casa, mas estou perdido, eu estou em crise, e ainda que eu estou em crise, o meu pai me aceita e me recebe, e tudo que eu tenho que fazer é voltar para o coração dele e dizer: papai, o Senhor é suficiente para mim. Eu não preciso dos aplausos, eu não preciso das luzes, eu não preciso do palco, eu não preciso que as pessoas me elogiem, eu não preciso de palavras afagando o meu ego. Eu preciso da sua paternidade sobre mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria chamar o pastor Rodolfo aqui, e ele vai orar por nós, agradecendo por essa palavra. Você que ficou comigo aqui até no final, eu vou pedir para que você compartilhe essa palavra. Por favor, faça isso agora. Se Deus falou com você através dessa palavra, pega e compartilha agora. Pega o link, copia, manda nas linhas de transmissões, manda para os seus amigos, manda no Messenger, manda nos stories, envia para um amigo, para que ele também possa ser alcançado por essa verdade. E nós queremos orar por você que está em casa. Talvez você se sente distante do coração de Deus. Talvez por uma crise, por um problema, talvez por uma discórdia na sua congregação, onde você congrega, na sua igreja, talvez por um problema que você teve com a sua liderança, talvez porque você foi mal interpretado, você foi mal entendido, ou porque talvez você interpretou mal. Não importa qual desses dois filhos você seja, e não importa qual a crise interna que você está vivendo. Talvez muitos de vocês estão até duvidando da sua própria identidade. Sabe, porque esse é o papel do Satanás, o papel do diabo, o papel do inimigo das nossas almas é tentar tocar na sua identidade. Por tudo ele quer mudar a sua identidade de filho. Ele quer colocar dúvida na sua identidade de filho. Porque foi isso que ele fez com Jesus. Quando o Senhor foi transportado para o deserto para ser tentado por Satanás, o diabo ele tenta tocar na identidade de Jesus. Quando o diabo diz para Jesus: se tu és o filho, porque eu não sei se você é, se tu és, eu estou em dúvida, eu não sei se você é. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Mas Jesus era tão convicto da sua identidade, Jesus era tão convicto da sua identidade, que ele vira para Satanás e ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. É como se Jesus estivesse falando para ele assim: Satanás, eu sei quem eu sou, e não vai ser você que vai tocar na minha identidade. Afinal de contas, um pouquinho antes, quando Jesus sai da água, presta atenção, quando Jesus sai das águas, naquele rio, a palavra fala que uma voz ecoa dizendo: esse é o meu filho, em quem tenho nele prazer. Deixa eu te falar, vai para o rio, vai para o rio, vai para o rio, vai para o rio, vai para o rio do Espírito, vai para o rio de vida, vai para o rio da palavra, vai para o rio da adoração, porque é lá no rio que você tem a sua identidade afirmada, é lá no rio que você ouve a voz dizendo: esse é o meu filho.
Quando você ouve no rio que você é filho, quando você for tentado no deserto, você não cai nas armadilhas do diabo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus por essa palavra, meu coração está pegando fogo. E o Espírito Santo me deu uma direção, pastor. Você que está em casa, que essa palavra falou com você, fique em pé na posição de receber. Amém? E nós respeitamos a unção na vida do pastor Daniel. Pastor, nós queremos que você ore por nós. Ore por mim, ore por essa igreja, para que a gente se mantenha na posição de filho. Amém? Você que está em casa, o pastor Daniel é um profeta nessa geração, um homem que Deus levantou para esse tempo. Amém? Amém. Pai, eu quero declarar agora sobre os teus filhos, sobre os teus filhos. Filhos obedientes que têm ouvido a sua voz nessa geração e têm cuidadosamente, tendo sensibilidade para fazer tudo quanto o Senhor tem ordenado eles. Deus, eu quero declarar mais unção sobre esse lugar. Eu quero declarar mais autoridade, mais poder, mais vida de Deus sobre essa casa. Eu quero declarar mais vida de Deus sobre a vida do pastor Rodolfo, sobre a esposa dele. Espírito Santo, essa foi uma casa na qual o Senhor escolheu, aonde os filhos virão do chiqueiro. Filhos virão do chiqueiro, mas quando eles chegarem aqui, Deus, a porteira estará lá, o pai na porteira esperando que o filho retorne. Deus, essa é a casa daquele pai daquela parábola. Essa é justamente aquela casa a qual o pai está esperando o retorno dos filhos, os filhos que voltarão, os filhos que voltarão para a casa do seu pai, os filhos que voltarão maltrapilho, os filhos que voltarão fétidos, os filhos que voltarão, Deus, achando que não são dignos de ser chamados de filho, quando na verdade aqui eles terão a identidade deles firmadas e afirmadas. Aqui eles terão a identidade deles, Deus, restauradas. Jesus, aqui serão os lugares aonde, Deus, as identidades dos seus filhos serão restauradas, aonde os seus filhos encontrarão pastagens, aonde os seus filhos encontrarão palavra, vida, renovo. Deus, aqui nesse lugar o anel estará pronto. Deus, aqui nesse lugar o novilho estará cevado. Aqui nesse lugar, Senhor, a festa no céu, porque nós entendemos o que nós carregamos. E aqui essa casa, Deus, nós carregamos exatamente essa unção. A unção que trata o filho que chegou, mas a unção também que alinha o filho que aqui está. Jesus, essa noite é profética. Essa noite é profética, Jesus. E eu quero, Deus, declarar sobre os seus filhos nesse lugar. Mais unção, um tempo de avanço. Eu declaro um tempo de avanço para essa igreja. Eu declaro um tempo de avanço para essa casa. Deus, eu declaro um tempo de avanço para esse lugar. Deus, aonde passos serão dados, mas cada passo será confirmado por Ti, em nome de Jesus. Eu libero um decreto sobre esse lugar. Aonde muitos dessa nação e de outras nações chegarão a esse lugar para aprender com os filhos que aqui estão. Eu libero um decreto sobre essa casa, aonde muitos evangelistas sairão de vários lugares da nação e estarão aqui para fazer a escola de profetas que será levantada nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, que a unção que estava sobre homens do passado, que a unção que estava sobre a vida, Deus, de homens como Ronald Bank, homens, Senhor, como Billy Graham, Deus, homens, Senhor, como Jim Swaggart, que a unção de salvação, que a unção de almas de todos os lados, do norte, do sul, do oeste, vento que sopra, caia sobre esse lugar, que haja salvação em massa sobre esse lugar, Deus, nós declaramos isso com a autoridade e o poder do nome de Jesus. Amém. Aleluias. Eu não sei se Deus já te falou isso, pastor Rodolfo. Eu não sei se ele já até te mostrou isso em sonho,
ou em uma visão. Não sei se faz sentido para você o que eu vou falar, mas enquanto eu orava, eu via como alguns ônibus encostando aqui na frente, ônibus e tinha as bandeiras de algumas nações daqui da América do Sul, principalmente. E esses ônibus encostavam aqui na porta da igreja, e eu via descendo muitos homens, muitas mulheres que viriam para aprender nesse lugar. Eu não sei se Deus já falou alguma coisa a esse respeito com você, mas eu quero declarar e eu quero decretar esse tempo de avanço sobre o seu ministério, sobre essa casa, sobre essa igreja. Ontem eu estava orando e o Senhor falou para mim que ia começar a trazer homens nesse lugar, que ia começar a liberar palavras proféticas que Ele já tinha falado comigo. E a gente tem um mau costume de criar expectativas em pessoas de fora, né? E eu pensei, nós vamos ter um evento mês que vem, mas na verdade ontem o Senhor falou isso comigo, e o Senhor te usou hoje para falar coisas que estavam lá no meu coração, e que o Senhor tem falado comigo há algum tempo, mas eu guardo comigo. E porque vocês às vezes não sabem das nossas lutas, das nossas dificuldades, do nosso posicionamento, mas o Senhor é bom. Deus te usou aqui, meu Deus, em todos os sentidos. Eu vi a sua palavra, meu Deus, como um alerta, uma palavra profética, para que a gente se mantenha no mesmo lugar, e que tudo aquilo que o Senhor vai fazer, você que está nos assistindo, você que nos acompanha, você que é dessa igreja, que nós nunca esquecemos que o nosso lugar é o lugar de filho, e desse lugar o Senhor faz todas as coisas. Obrigado. Que isso? Você, como o pastor Daniel já falou, compartilhe essa live, seja um bom evangelista, deixa Deus te usar poderosamente. Em nome de Jesus, amém e amém.